Olá, muito boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui para a gente poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai dar sequência no nosso Evangelho e nós estamos no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então vamos lá? E qual é o nosso item de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Obediência e Resignação. E diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito avançadas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças vivas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim, marcada com a característica da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas a atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito tempo depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Então, o que a gente entende por obediência e resignação? Será que a gente é obediente? Difícil dizer, né? A obediência e a resignação, na verdade, elas são duas virtudes que vão refletir o nosso ajustamento às leis divinas. Vão permitir que a gente salde rapidamente as nossas faltas do passado. E vão propiciar que a gente tenha progresso, que é, na verdade, a nossa aproximação com Deus. Mas o que de fato quer dizer essa obediência que está aqui no texto? A obediência é exatamente o cumprimento da lei de Deus. É através do estudo do Evangelho, é pela prática do Evangelho. Então a gente vai ficar sabendo, a gente vai ficando cada vez mais obediente ao nosso Pai. Consequentemente, a gente vai ficando mais brando e mais feliz. A obediência é o consentimento da razão. Mas e a resignação? O que é a resignação? São aqueles bons sentimentos que a gente alimenta no nosso coração. É compreender a necessidade da gente não se revoltar, da gente ser bom de verdade, a fim de que a gente consiga de fato ser feliz. Então a resignação é o consentimento do coração. Então a obediência é da razão e a resignação é do coração. Não é assim? Razão e coração? Obediência e resignação. Mas como que Jesus ele exemplificou a obediência e a resignação? Foi exatamente cumprindo a vontade de Deus junto de nós. Então, o que aconteceu? Jesus ele compreendeu a nossa fraqueza e sofreu pacientemente diante das nossas agressões, nos perdoando. Então, tem um livro de Marcos Prisco que diz assim, ó: ninguém ascende ao rumo de Deus sem um esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada, essa é de cada um. Ou seja, sem sacrifício,
gente não vai conseguir. Então, essa marcha evolutiva, essa estrada é de cada um. Cada um tem que ter o teu rumo, né? Será que obediência e resignação quer dizer que é o equivalente à negação do sentimento ou da vontade? Não, é o contrário, porque quando a gente se mostra obediente, o que acontece? Os mandamentos divinos, quando eles estão diante de nós, nós somos resignados. Então, a gente está fazendo o quê? Que a gente está impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Ou seja, a gente vai estar exercendo a nossa vontade que nós temos de dominar as nossas más tendências. Então, sim, não é uma negação do sentimento da nossa vontade, mas sim a vontade de dominar as nossas más tendências. Como que a gente pode, então, desenvolver essas virtudes em nós? A gente pode quando a gente tiver aquela perfeita assimilação dos evangelhos de Jesus. Porque quando cada um de nós tivermos aquela conscientização, por exemplo, as pessoas de bem, como que a gente se torna uma pessoa de bem? Quando a gente sintetiza os ensinamentos de Jesus? Pelas boas leituras, pelas boas companhias, através das religiões, da orientação religiosa que vai conduzindo a cada um de nós ao bem. Então, todas essas atitudes boas vão fazer com que a gente desenvolva outras virtudes. E, em último caso, é a dor. Então, assim, se de todos os meios eu não conseguir desenvolver a minha virtude, várias virtudes, a virtude da resignação e da paciência, o que vai acontecer? Vai ser permitido que eu sinta dor, que eu sofra, que eu passe por situações difíceis. E aí, nesse momento, eu vou ser obrigada a me recolher no meu quarto íntimo. E aí eu vou entender que quando eu desobedeço a lei divina, que eu desobedeço a lei de Deus, automaticamente eu vou ser punida. Não é punição por simples violência, mas punição igual a gente faz com os nossos filhos. A gente diz não, a gente deixa que ele se machuque, para quê? Para que ele entenda que aquilo tá errado, que aquilo faz mal, para que ele não volte a fazer de novo. Então, é isso que acontece. Então, é por isso que quando a gente encontra um irmão em dificuldade, um irmão que tá passando por algo assim que precisa de uma orientação, é nosso dever orientar. Porque a partir do momento que a pessoa é orientada, dificilmente ela vai sofrer de novo. Por quê? Porque ela vai começar a pensar antes de agir. E uma vez que pensa, sofre menos. Porque toda vez que a gente tenta fazer algo sem pensar, o que acontece? A gente se machuca. A gente simplesmente faz aquilo que não deveria. Mas será que, então, de fato, a dor é um ensinamento? Sim. Ela é assim. Porque quando a gente se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente vai dando costas para Deus. A gente vai dando as costas. Então, Jesus, ele permite que a gente seja advertido através da dor, para que a gente encontre novamente um bom caminho. Como diz Joana de Ângeles, ela diz assim no livro: somos espíritos enfermos em tratamento de emergências nas mãos de Jesus. O amigo incomparável, né? Então, Jesus realmente ele tá ali para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos orientar. Então, toda vez que a gente se sente doente, no colo dele, dos seus ensinamentos, que a gente tem que correr. Mas qual que é a consequência quando a gente resolve simplesmente não adotar essas virtudes para a nossa vida? O que acontece? Qual que é a consequência para a nossa conduta? A grande verdade é que a gente vai ter retardado o nosso progresso. Em vez de a gente contribuir com a sociedade, com a evolução de tudo que está à nossa volta, pelo contrário, em vez da gente entrar na lei do progresso e permitir, ajudar que as pessoas evoluam com leis mais humanitárias, mais igualitárias, o que a gente vai fazer? A gente vai retardar. A gente vai deixar de ajudar, a
gente vai deixar de se ajudar e deixar de ajudar a sociedade. Então a gente vai retardando esse nosso progresso. E essa senda evolutiva é a lei de progresso. Então, assim, a gente está fadado a evoluir. A questão é o tempo que a gente vai levar. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho que mergulhar nos ensinamentos de Jesus para aprender, para me modificar, para deixar o homem velho de lado, me transformar no homem novo e adquirir virtudes como a obediência e a resignação, o meu caminho começa a se tornar um pouco mais curto. E a partir daí, a minha vida se torna mais fácil. A partir do momento que ela se torna mais fácil, automaticamente eu sou mais feliz. Porque, afinal de contas, todos nós, seres humanos, a gente procura o quê? A gente procura a felicidade. Nós estamos aqui todos os dias através de cada uma das nossas atitudes procurando o quê? Sermos felizes. Então, a partir do momento que a gente para de ter esse embate com as leis de Deus, a nossa felicidade fica mais próxima e aí tudo fica mais fácil. Então, que a gente aprenda a ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resignação, que a gente deixe a nossa razão nos conduzir, mas também o nosso coração. E aí, a gente possa tornar esse caminho um pouquinho mais fácil, não é? Então, que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigada por mais um estudo.